Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, querido. É uma alegria mais um dia poder estar aqui contigo para juntos glorificarmos ao Senhor e sermos edificados pela sua doce e maravilhosa palavra. Amém? Tem uma palavra de Deus mais um dia para o seu coração. Convida pessoas para entrar na live, ainda dá tempo de você convidar, chamar pessoas para poderem também serem abençoadas. Amém? Fica conosco até o final. Se você tem algum pedido de oração, põe nos comentários aí. Estaremos orando por você, estaremos intercedendo aí por você. Estaremos orando também pela nossa nação, pelas nações também nesse dia de hoje. Amém, querido? Eu quero ler um texto maravilhoso aqui na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. Aqui o apóstolo Paulo, ele dá orientações a uma igreja de Cristo Jesus sobre assuntos que são atuais, tá? O que ele ensina aqui, o que eu irei ler, com certeza está muito atual para nós hoje. Filipenses capítulo 4, versículo 6 diz assim: Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Amém? Que coisa atual, né? Que ensino atual para nós hoje. E eu comecei lendo o versículo 6, que o apóstolo Paulo ele começa dizendo aqui, orientando, ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Veja que ele deixa bem claro: não andeis ansiosos por coisa alguma. Como é que está o seu coração hoje? Você tem andado ansioso? Você tem ficado sem dormir? Tem andado inquieto? Preocupado ao extremo? Como é que está o seu coração, querido? Você tem estado perturbado diante das más notícias, diante do isolamento, da quarentena, diante da pandemia? Talvez ansioso para conseguir um emprego, talvez ansioso para voltar ao trabalho, talvez ansioso para querer resolver logo as suas questões financeiras. Querido, o ser humano ele vive assim. Constantemente nós nos encontramos nessa situação, ansiosos. Constantemente nós analisamos e nos deparamos às vezes nessa situação, preocupados demais. Isso muda o humor, isso muda até o nosso semblante. Uma pessoa preocupada, uma pessoa quando está muito ansiosa, até o seu semblante muda. Ela pode se maquiar, a mulher, pode se arrumar, mas quando ela está muito ansiosa ou muito ansioso, isso fica bem claro no seu rosto, no seu semblante. Jesus já havia falado sobre isso para não andarmos ansiosos pelo dia de amanhã. E o apóstolo Paulo também ele ensina isso a essa igreja. Ele diz: olha, não andeis ansiosos por coisa alguma. Mas quando fala por coisa alguma, quer dizer nada. Tá? Mas pastor, o senhor não sabe as preocupações que eu tenho. Olha, o senhor não sabe que eu preciso receber aquela resposta. Olha, eu estou preocupado com isso, estou preocupado com aquilo. Mas o conselho da palavra de Deus é para nós não estarmos ansiosos por coisa alguma. E o que eu faço, pastor? Aqui tem algumas orientações do apóstolo Paulo para nós. Ele disse o seguinte: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Ele diz aqui:
mas em tudo pela oração. Bem verdade é que às vezes é quase que impossível, em alguns momentos, não ficarmos ansiosos. Mas nesses dias que nós estivermos ansiosos, nós podemos ir na presença de Deus e apresentar a Ele as nossas ansiedades. De que forma? Pela oração. No dia que você estiver ansioso, vá orar. No dia que você estiver sem paz, vá orar. Então o primeiro conselho do apóstolo Paulo aqui é isso: ore. Apresente em oração aquilo que você tanto quer, aquilo que você tanto espera. Ou seja, tudo. Se a Bíblia diz que não é para nós andarmos ansiosos por coisa alguma, então aquilo que está tirando a sua paz, que está trazendo essa inquietude na sua alma, você precisa falar para o Senhor. Alguém já falou que colocar para fora às vezes o que está lá dentro de nós faz bem. Sentimos alívio. E a oração, ele é esse momento, além desse momento de estarmos diante do nosso Criador, mas é um momento de cura também. Permita-me dizer que é terapêutico isso. Você orar, porque você vai falar com o teu Deus, você vai falar com o Criador, e você vai poder falar para Ele, aquele que vê, que ouve, e aquele que está presente, Ele vai ouvir a tua oração. E eu entendo aqui dentro desse texto que ninguém mais do que Deus ele está preocupado em querer saber o que tem causado ansiedade em nós. Por isso que o apóstolo Paulo disse: olha, não ande ansioso por coisa alguma, mas em tudo pela oração. Você tem orado? Você tem estado ansioso, mas você tem orado? Isso que talvez está tirando a sua paz. Você já se ajoelhou diante do Senhor? Você já fez oração por isso? Se você ainda não fez, faça. Tem pessoas que falam para A, para B, para C. Falam para tantas pessoas o que tem tirado a sua paz, o que tem causado a ansiedade. Mas não fala para o Senhor. E nós precisamos criar esse hábito. Quando algo tirar nossa paz, nós precisamos ir na presença do Senhor e apresentar Ele em oração. E aí ele diz aqui: pela oração e também pela oração e também pelas súplicas. O que é súplica? É algo que é uma oração insistente. É algo que é perseverante na presença de Deus. É uma oração que é feita às vezes com gemido, suplicando ao Senhor. Então tem pessoas que dizem: tá bom, é só para orar, então eu vou orar. Faz uma oração e esquece. Sabe aquela oração que alguém diz: mas eu já entreguei nas mãos de Deus. É às vezes um descarte de algo que diz assim: mas é um chavão nosso muitas vezes, né? Eu já orei. Já orou uma vez, mas você já fez súplica? Você já insistiu? Você já entrou na presença de Deus 1, 2, 3, mais vezes, suplicando, orando e suplicando a Ele por isso que você tanto quer? Por isso que tem tirado tanta sua paz? Grandes homens de Deus tiveram grandes conquistas porque aprenderam a orar e a suplicar ao Senhor. Por isso que Tiago, lá no capítulo 5, quando ele fala sobre oração, ele diz que a oração de um justo, ela é poderosa e ela é eficaz. Às vezes nós criamos a ideia errada de que nós entraremos na presença de Deus, iremos orar e imediatamente já teremos as respostas. Bem verdade é que Deus ele pode responder de imediato. Bem verdade é que as respostas podem surgir instantaneamente. Bem verdade é que podemos orar por um milagre e ele acontecer naquela hora. Mas na grande maioria, um milagre leva um tempo. E esse tempo é o tempo de Deus. Grandes homens e grandes mulheres de Deus receberam grandes promessas porque suplicaram muito, porque foram perseverantes, insistiram em oração. Exemplo, Ana, que orou anos pedindo a Deus um filho, e Deus deu um grande filho a ela chamado Samuel, grande homem de Deus.
Outro exemplo, Zacarias, sacerdote do Senhor, casado com uma mulher estéril chamada Isabel. Na velhice, Deus deu a ele um filho, aquele casal, o Senhor deu um filho, que colocaram o nome de João Batista, grande homem do Senhor. Abraão, na velhice, juntamente com a sua esposa Sara, suplicaram e esperaram tanto no Senhor e receberam grandes vitórias, grandes conquistas, vêm pela súplica, que são orações insistentes diante do Senhor por aquilo que você tanto crê e tanto espera. E isso faz parte de algo que vai tirar do nosso coração a ansiedade. Porque Deus, ele se importa conosco. Deus, ele quer ver os seus filhos em paz. Por isso que quando nós estivermos ansiosos, devemos correr logo para a presença de Deus. Orar, mas não fazer aquela oração e esquecer. Até ser resolvido, nós devemos continuar diariamente orando, suplicando ao Senhor. E por isso que o apóstolo Paulo, ele nos orienta pela oração, pela súplica e com ações de graça. Ele acrescenta aqui para fazermos orações, súplicas e também ações de graça, ou seja, já agradecendo o Senhor, já glorificando, entendendo que aquilo não é, na presença de Deus, não é um momento de tristeza, não é um momento apenas para cumprir um ritual ligado à nossa religião. Não. Nós vamos orar, muitas vezes vamos estar suplicando com essas orações insistentes, mas também com orações de graça, glorificando, exaltando o nome do Senhor, apresentando nossas necessidades, colocando diante do Senhor aquilo que tem tirado a nossa paz e já glorificando. Senhor, eu te exalto, eu te glorifico, eu quero te bendizer, colocando louvores que alegram a nossa alma na presença de Deus. Porque estar na presença de Deus é maravilhoso. Diante do onipotente, do onisciente, do onipresente. Querido, nós não podemos entrar na presença de Deus como quem vai num velório. Estaremos nos apresentando diante do Altíssimo, do Soberano, do Rei, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Todo-Poderoso, aquele que o Salmo de número 46 fala que Ele é o Senhor dos Exércitos. Por isso, querido, ore, suplique, mas também não esqueça de fazer ações de graças ao Senhor, de exaltar e de glorificar a Ele, de bendizer o seu santo nome, sempre. Levante suas mãos, faça orações, súplicas e com ações de graças, já dizendo: Senhor, eu te agradeço, por isso que eu vim colocar diante do Senhor. Por isso, querido, se você está ansioso, é o momento para você chegar diante do Senhor, apresentar diante dele o que tem causado ansiedade. O apóstolo Paulo, ele ensina isso àquela igreja em Filipe. Ele diz: pela oração, pela súplica e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Olha que Deus maravilhoso. O Deus que nos orienta aqui através do apóstolo Paulo em sua palavra para apresentarmos nossos pedidos a Ele. Por isso que se fala tanto que crente ora. Por isso que se fala tanto que crente tem que orar. Porque crente, querido, ou seja, quem crê em Deus, é alguém que apresenta diante do Senhor seus pedidos. Crente que não ora, está perdendo. Crente que não ora é crente que não vai ver milagre. Crente que não ora é crente que não vai tirar a ansiedade do coração. Se você está muito ansioso, talvez esteja faltando um pouco mais de oração. Não estou dizendo que você não ore, mas numa intensidade maior. Não é? Então policie isso na sua vida. Procure criar um devocional na presença de Deus, leitura da palavra e oração também. Você ora. Quando você acorda, você ora ao Senhor. Quando você vai se alimentar, você agradece e ora também. Antes de você dormir, você ora. Como é maravilhoso quando criamos esse hábito, porque se torna algo comum e ao mesmo tempo poderoso. Comum pelo fato de já fazer parte do nosso dia a dia. Não me refiro a algo sem valor, tá?
mas me refiro a algo que já faz parte do nosso dia a dia, como comer, como ir trabalhar, como falar com os nossos familiares. É maravilhoso quando você cria esse hábito, e eu agradeço ao Senhor porque Ele tem me ensinado e eu tenho criado esse hábito na minha vida. Antes de dormir, oro sempre com a minha família, sempre antes de dormir, eu, minha esposa e meus filhos nos reunimos no quarto dos nossos filhos e oramos com eles. Mas eu criei o hábito também que sempre que eu acordo, assim que eu desperto na minha cama, antes de colocar os meus pés no chão, na cama mesmo, eu me ajoelho diante do Senhor e já começo o meu dia na presença dEle, apresentando a Ele as minhas necessidades, colocando diante dEle ali, fazendo as minhas súplicas e já com ações de graças, exaltando e glorificando o nome do Senhor. Porque pretendo começar o meu dia na presença de Deus. Começo o meu dia na presença de Deus e fico o dia na presença de Deus, mesmo trabalhando às vezes, mesmo saindo, mas oro em espírito, às vezes andando de carro, desculpe, e encerro sempre o meu dia na presença do Senhor. Isso é algo maravilhoso. Precisamos criar esse hábito. Precisamos criar o hábito de entrar na presença do Senhor. E se criarmos isso, se você aprender a criar esse hábito, esse devocional, pode ter certeza, você será uma pessoa curada da ansiedade. Você viverá muito menos ansioso. Você vai aprender como você andará muito mais leve. Amém? Por isso que o apóstolo Paulo ele diz aqui: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração, súplica com ações de graça. Apresentem seus pedidos a Deus. Versículo 7 ele diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os corações e a mente de vocês em Cristo Jesus. A paz de Deus ela vem quando você, nos dias de ansiedade, for até Ele para você falar a Ele, ou seja, abrir o seu coração a Ele e falar tudo o que está falando, o que está passando. Vá no divã do Senhor. A oração é o momento em que você vai na sua consulta com o Senhor, ao médico dos médicos, aquele que verdadeiramente lhe entende, aquele que verdadeiramente conhece a sua dor no seu íntimo. Enquanto muitos veem um sorriso estampado no seu rosto, ele vê o seu grito interno. Ah, como é maravilhoso ir na presença de Deus. Eu já fui tantas vezes, querido, quebrado por dentro. Eu já fui tantas vezes desmoronando por dentro. Minhas emoções estavam fragilizadas. Já fui algumas vezes desesperado na presença de Deus. Já fui outras vezes que nem a palavra saía da minha boca. Apenas choro, gemido na presença de Deus. Já entrei na presença de Deus que me ajoelhei. Mas já teve dias de desespero que a única coisa que me deu vontade, que eu fiz foi literalmente deitar no chão na presença do Senhor e ali abrir o meu coração, desnudar a minha vida diante dele. E nunca teve um dia sequer que eu entrei na presença de Deus e saí da mesma forma. Porque isso aqui é verdade. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Se você quer desfrutar de uma paz que excede todo entendimento, você precisa entrar na presença de Deus. Você precisa se entregar a Ele. E você precisa confiar a Ele o cuidado da sua vida.
E aí o seu coração vai estar guardado no Senhor. E aí, querido, você vai poder receber uma paz que excede todo entendimento. Uma paz que depois até mesmo você vai ficar pensando, meu Deus, eu estava tão atribulado, eu estava tão ansioso, tão angustiado, e agora eu estou em paz. Sabe o que é uma paz que excede todo entendimento? É quando você vai às vezes na presença de Deus orar por um problema, e você sai da presença de Deus e o problema ainda está lá. Mas você está em paz. Você está em paz. Lembro dos discípulos, quando estavam no barquinho, e a Bíblia diz que Jesus estava no barco com os discípulos na popa, dormindo. Tempestade, vento forte, água entrando dentro do barco. Jesus no barco dormindo e os discípulos desesperados. Um dos discípulos, Pedro, foi lá e acordou Jesus. O Senhor não se importa que nós vamos morrer? E a Bíblia diz que Jesus levanta-se, dá ordem aos ventos, ao mar, à tempestade. E a Bíblia diz que houve uma quietude tão grande. Houve uma bonança. A tempestade cessou e o barquinho ficou em paz, sem ondas, ali na maior tranquilidade. Em seguida, Jesus dá ordem agora a uma outra tempestade, que era a tempestade que estava dentro dos discípulos. E ele disse: por que vocês temeram, homens de pequena fé? Fiquem em paz. Jesus aquietou a tempestade lá fora. E Jesus aquietou a tempestade lá dentro. Sabemos que a principal tempestade que deve ser acalmada é a nossa. Porque se você está em paz, você pode andar até sobre as águas. Se você está em paz, você vai até sorrir das dificuldades. E as pessoas que estão à sua volta não irão entender. Como é que tudo está acontecendo, dando errado para você? Você está com crise financeira, problema, está com dificuldade e você está em paz, sim. Porque a paz de Deus, ela é uma paz que excede todo entendimento. E os nossos corações, ou seja, as nossas emoções, as nossas mentes, ou seja, os nossos pensamentos, são guardados em Cristo Jesus. Porque voltamos ao equilíbrio, à sanidade, e passamos a confiar nele e em suas promessas, e aprendemos a aguardar um pouco mais o tempo de Deus, que ele trará a solução e o livramento para nós. Amém? E aí a Bíblia diz aqui, para nós podermos encerrar, versículo 8: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, de boa fama, se há algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Aqui o apóstolo Paulo, ele nos manda agora a termos o controle sobre os nossos pensamentos, e ele nos orienta a tirarmos das nossas mentes os pensamentos que causam ansiedade. Quais são os pensamentos que têm causado ansiedade em você? Vida financeira? Preocupação com a sua família? Preocupado com o dia de amanhã? Quais são os pensamentos que têm causado ansiedade em você? Quais são os pensamentos que têm tirado a sua paz? O apóstolo Paulo, ele nos manda, pela oração, pela súplica, pela ação de graças, apresentarmos tudo diante do Senhor. E aí em seguida ele diz: olha, agora vocês precisam pensar nisso daqui que ele nos orienta. E o que é que ele orienta a nós alimentarmos a nossa mente? Com aquilo que é nobre. Ou seja, aquilo que é de boa fama. Então o apóstolo Paulo agora, olha, pare de alimentar os pensamentos que causam ansiedade e comece a pensar com aquilo que é nobre, que traz boa fama. Pense também no que é correto, equilíbrio.
A maioria dos nossos medos por algumas coisas que pensamos que vai acontecer, não acontece. E nós precisamos pensar correto. E quando nós pensamos correto, nós estamos pensando de forma equilibrada. Peraí, por que eu vou ficar com medo disso? Não. Peraí, por que eu vou temer aquilo? Não. Então pense o que é correto. Pense também o que é puro. O que é puro, devemos alimentar a nossa mente com aquilo que é puro. Tirarmos os pensamentos impuros, que se refere a pecado, que se refere a coisas voltadas para a prostituição, para a lascívia, para a vingança, o ódio, o rancor. Devemos pensar coisas puras. Devemos pensar coisas que agradam a Deus. Puro, ele diz mais, também amável. Devemos trazer em nossa mente pensamentos amáveis, coisas que faz bem para nós. Pense na pessoa que você ama, no seu cônjuge, no seu noivo, na sua noiva, no seu namorado, na sua namorada. Pense em coisas que você gosta, que é amável, coisas gostosas, coisas legais que você gosta de fazer. Desculpe. Pense também o que é de boa fama. E aí ele acrescenta mais. Se há algo excelente, ou digo de louvor, nisso pensais. Então, querido, o que for bom, o que for legal, o que for maneiro, o que for descolado, o que não é pecado, olha, pense, amém? Você precisa começar agora a alimentar a sua mente com pensamentos positivos. Com pensamentos que a palavra de Deus ela orienta aqui. Então comece a sonhar, comece a planejar uma viagem com a sua família depois que tudo isso passar. Comece a planejar você voltando para a casa de Deus, você trabalhando no em prol do reino de Deus. Comece a planejar, querido, que você ainda vai viver muito, que ainda vai ter dias em família. Comece a planejar coisas boas. Tire os pensamentos que causam ansiedade, que deixam a sua mente acelerada, e troque-os por esses pensamentos que o apóstolo Paulo orienta aqui na palavra de Deus. E vou encerrar agora dizendo o versículo 9: ponham em prática tudo o que vocês aprenderam. Essa é uma palavra prática. E o que eu gosto da palavra de Deus é isso, é que o cristianismo, não, para mim, vai muito além do que uma religião. O cristianismo, para mim, se tornou um estilo de vida. Os ensinamentos de Cristo e dos apóstolos são ensinamentos práticos. Não são impossíveis de serem colocados em prática, são possíveis. Por isso que o apóstolo Paulo diz aqui: ponham em prática o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Amém? Que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida. E fique em paz. Põe em prática o que você aprendeu hoje. Deus te abençoe, em nome de Cristo Jesus.